Olá, boa noite. Vamos para mais uma nova live, a nossa terceira do mês de setembro, onde nós estamos conversando, trazendo um pouco a luz ao setembro amarelo e todas os derivados, o que vem dessa conversa, dessa reflexão, os desdobramentos que nós podemos ter ao falar, ao tocar sobre esse assunto. Boa noite, querida, que é a prevenção e a pós-venção do suicídio. E o título que eu dei para essa live é Como Promover a Vida, para que a gente coloque o nosso olhar e a nossa determinação em promover a vida, né? É claro que todo o assunto que ronda, né, a questão do suicídio, por ser mais denso, ele nos faz ficar talvez mais apreensivos, mas eu estou propondo a gente olhar para alguma coisa que teria uma possibilidade de não minimizar, mas trazer algo mais positivo para esse tema que é o suicídio. Desculpa, entrou uma ligação. Muito bem. Mas fica difícil, eu tô até meia, né? Vocês estão percebendo que talvez eu esteja um pouco engasgada, meia com certo freio, porque assim, só essa semana a gente teve 3 casos que foram divulgados na mídia, né? Por se tratarem de pessoas conhecidas, com uma certa visibilidade. Mas, ô Luizinho, a questão estatisticamente, a gente pode se lembrar e tomar talvez a consciência de que são 44 pessoas em média que atentam à sua própria vida por dia. E nós já ficamos, isso no Brasil, só no Brasil, e nós ficamos impactados por esses 3 casos que surgiram, que a mídia divulgou, né? Então, assim, falar de vida é algo que pode parecer uma bobagem, né? Uma coisa assim tão, né? Vida, né? A gente nasceu, tá respirando, tá vivendo, tá fazendo as coisas da vida. Como se a vida fosse algo que não precisasse ser cuidada no seu na sua maior grandeza, com a nossa maior dedicação. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Espero que tenha alguém aqui que possa me ajudar, que possa participar. O que é para você promover a vida? Como é que a gente faz isso? Ela nos foi dada
E a gente vai vivendo, mas o que a gente faz para promovê-la, para todos os dias ter mais vida, ter boa vida? Boa vida no sentido de viver de forma a enaltecê-la, né? Então, se alguém tiver uma ideia aí de como se promove a vida, escreve aí para mim nos comentários. Vai pensando um pouquinho. E assim, eu tinha prometido para vocês, né, que hoje teria um texto, e eu acho que ele pode ajudar a gente a pensar um pouco em como promover a vida. Depois eu falo um pouquinho mais as ideias que eu tenho sobre o que seria, né, para mim, promover a vida. Então eu vou ler aqui para vocês. Esse texto se chama O Silêncio do Índio. Nós, os índios, conhecemos o silêncio. Não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e eles nos transmitiram esse conhecimento, entre aspas. Observa, escuta e logo atua. Eles nos diziam: observa, escuta e logo atua. Essa é a maneira correta de viver. Observa os animais para ver como eles cuidam de seus filhotes. Observa os anciões para ver como eles se comportam. Observa o homem branco para ver o que querem. Sempre observa primeiro, com o coração e a mente quietos, e então aprenderás. Quando tiveres observado o suficiente, então poderás atuar. Com vocês, brancos, é o contrário. Vocês aprendem falando. Dão prêmios às crianças que falam mais na escola. Em suas festas, todos tratam de falar. No trabalho, estão sempre tendo reuniões nas quais todos interrompem a todos e todos falam 5, 10, 100 vezes. E chamam isso de resolver um problema. Quando estão numa habitação e há silêncio, ficam nervosos. Precisam preencher o espaço com sons. Então falam compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de discutir. Nem sequer permitem que o outro termine uma frase. Sempre interrompem. Para nós, isso é muito desrespeitoso e muito estúpido, inclusive. Se começas a falar, eu não vou te interromper. Te escutarei. Talvez deixe de escutá-lo se não gostar do que estás dizendo. Mas não vou interromper-te. Quando terminares, tomarei minha decisão sobre o que disseste, mas não te direi se não estou de acordo, a menos que seja importante. Do contrário, simplesmente ficarei calado e me afastarei. Terás dito o que precisa saber. Não há mais nada a dizer.
Mas isso não é o suficiente para a maioria de vocês. Deveríamos pensar nas suas palavras como se fossem sementes. Deveriam plantá-las e permiti-las crescer em silêncio. Nossos ancestrais nos ensinaram que a terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para escutá-la. Existem muitas vozes além das nossas, muitas vozes, mas só vamos escutá-las no silêncio. É lindo, né? É lindo e é de uma sabedoria enorme. Mas o que isso tem a ver, né? Esse texto, né? Tem a ver com promover saúde. Na verdade, ele é tão simples, né? Então, parece tão básico, né? O que ele fala? Observa, escuta e age, atua, né? Aí você atua. A gente perdeu ou não desenvolvemos a nossa capacidade de observação, auto-observação. A gente observa muito, talvez, o outro. Se fosse a natureza, como ele propõe, talvez a gente estaria numa melhor condição. Mas a gente desenvolveu muito essa capacidade de olhar para o outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que ele está comprando, o que ele está... E aí, já viu? Inevitável comparação. Começamos a adoecer daí. Então, assim, a gente observa errado. A gente observa o outro e não se observa, e não observa o nosso entorno, que é a natureza. Porque vamos uma coisinha só uma parte aqui assim. Quando a gente fala observa a natureza, muitas pessoas falam assim, mas eu moro na cidade. Eu estou longe da natureza, por isso que eu não consigo ver, né? As árvores, o som dos pássaros. Querida, querido, você querendo ou não, você está na natureza sim. Só que você escolheu ficar enclausurado num bloco de concreto, tá? Junto com outros blocos de concreto, que estão na natureza, gente. Pode ter menos ou mais árvores, vegetação ou animais, etc, etc. Mas a gente tá? Então não vamos começar com essa conversa porque já vai desviar, né? A gente tá. Mas voltando então à observação. Então quando a gente, né, vocês não deram aí nenhuma dica, mas vão pensando, e se tiverem alguma coisa, falem. O que é promover saúde, promover vida para vocês? Se observar, é uma forma de promover vida. Porque você vai ter condição de saber o que você está sentindo física ou emocionalmente. Você consegue reconhecer se você gosta ou não gosta daquilo que está acontecendo, se aquilo está te fazendo bem ou não. E não se trata de, vou voltar a dizer, observar o que o outro está fazendo. Lembra aqui do texto. O outro fala, ele faz, ele tem o livre-arbítrio dele. Eu não preciso comentar, eu não preciso copiar, eu não preciso absolutamente fazer nada. Eu só deveria, por uma questão de respeito, ouvir. Escuta é outra coisa, né? Então, observa, escuta e faz, age. Então, eu escuto.
É outra capacidade que a gente tem que promove vida e que a gente tem muita dificuldade, que é ouvir, escutar. Não para fazer igual, não para aceitar, não para repetir, não para mudar a nossa vida. Para conhecer. Para saber. E se eu me observo, eu sei fazer eu sei usar, se for necessário, essa escuta para promover vida para mim, ou simplesmente para deixar com o outro, é dele. Mas escutar o que a gente tem em torno, a natureza que a gente tem, independente do lugar que a gente esteja. Tá calor, tá frio, tem muito som, tá me incomodando. Mudou o clima, mudou a estação. O que muda? Será que isso não muda nada na gente? Será que a gente não consegue promover mais vida se a gente conseguir fazer essa observação e adaptação, né? E trazer para a nossa vida essa adaptação a um novo momento? Estar acompanhando os ciclos desta natureza que nos envolve, da qual a gente está inserido, né? É isso que a gente não pode negar mais. A gente faz parte. A gente é natureza. E aí depois a gente toma a decisão do que vai fazer, de como vai agir. Então, assim, já falei algumas coisas baseadas nesse texto, nesse lindo texto que eu li para vocês, mas eu queria ainda colocar mais algumas outras reflexões do que seria, então, promover vida, nutrir a nossa vitalidade. Como a gente se nutre? O que nos faz bem? A gente se nutre com alimentação, básico, né? Ainda assim, tem toda uma gama, né, de observações que a gente precisa fazer para escolher este alimento. E a gente não tá nem aí para isso, né? A gente come o que tem, aquilo que nos oferece, aquilo que já está pronto, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido, blá, 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 blá. Escolha. Né? Só para falar sobre esse item da nutrição via alimentação. Mas a gente nutre todos os nossos sentidos, né? Como a gente está nutrindo todos os nossos sentidos. O que a gente ouve? O que a gente escolhe assistir, ver? E eu não vou ficar aqui dando milhões de exemplos, porque assim, a gente sabe. E se não sabe, para observar então. Vamos lá no silêncio do índio. Me falaram que a série tal é fantástica, mas eu assisto e eu fico mal. Fico angustiada, mas eu não consegui fazer essa relação. Observa. O que é bom para o outro não é bom para você necessariamente. Então, assim, um exemplo bobo, né? Que todo mundo faz, assistir série. Quantas vezes a gente fica mal? Conexões. Ah, olha, tá surgindo aí. Conexões. Sem dúvida. Fortalecer as nossas conexões. Com o quê? Com o todo, de novo, né?
com o todo, com as pessoas à nossa volta, com a natureza que a gente escolheu estar, tá? Se a gente escolheu estar na cidade, a gente vai ter esta natureza, dentro das caixinhas de concreto, dentro da pavimentação asfáltica, tá? Mas assim, essas conexões, elas nos constituem de alguma forma, ajudam a promover vida, claro. Por quê? Porque embora eu possa ter milhões de questões e críticas, ou sei lá, né? Eu gostaria de estar num outro lugar, mas estou aqui. O sentido de pertencimento, ele é mais forte. Ele promove vida. Saber que você faz parte daquele lugar, daquele grupo de pessoas, daquela instituição, te dá vida, te constitui. É fundamental para promover vida. Estabelecer boas conexões. Se não são boas, a gente tem que estar, então, usando a nossa capacidade de escolha. Né? Tem algumas que a gente não pode, não consegue, né, romper com facilidade. Mas observa, escuta e depois atua. Sempre. Construir resiliência. Me parece que essa é uma capacidade que, se a gente quer, de fato, né, viver essa vida nesse plano que nós estamos, com todas as questões que nos rodeiam, e ter a nossa saúde preservada, a gente precisa, de fato, construir resiliência. Aceitar que tudo tem o seu tempo, hora e lugar. Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente gostaria. E ser capaz de transformar, ser capaz de acolher aquilo que vem e, com aquilo que vem ou que se apresenta, viver da melhor forma possível, é promover vida. E é evidente que a gente vai entrar, talvez, né? A gente não vai entrar porque não é a minha proposta aqui, tá? Mas assim, pessoas com mais dificuldade de lidarem com frustrações que tem a ver com uma estrutura psíquica, que eu não vou entrar por aí, vão ter realmente mais dificuldade, talvez enfrentem aí momentos de ansiedade, de depressão, porque tem uma estrutura que dificulta isso. E vão ter que pedir ajuda para sair dessa situação. Né? Mas ser resiliente, e isso é algo que a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Mas veja, falar que vai desenvolver, que tem que ter uma genuína vontade de fazer isso. Porque não é falar, eu quero ser mais resiliente, ponto, acabou. Amanhã eu vou ser mais resiliente. Não, gente, não é assim, é esforço. É esforço, é aparecer aquela situação que você não desejou e fazer dela e tirar dela, espremer do jeito que for possível, o melhor que você pode, para
sair ou para transformar aquela situação. Então, volto à questão. E agora eu vou deixar ela um pouquinho mais abrangente para a gente ficar com uma reflexão um pouco maior, tá? De algo que já não tá pequeno, né? Porque eu sei que tudo isso aqui, ó, dá pano para manga, né? Daria pra gente falar muita coisa. Muitas lives. Até quando nós vamos viver sem promover a nossa saúde? Achando que, e agora eu tô falando de saúde, né? Vida. Falamos até agora de vida. Tô falando de saúde agora. E saúde, gente, de maneira geral, física, mental, espiritual, emocional. Eu não vou dividir, porque saúde é saúde. Se a gente tem algum desses pontos que não tá bem, é como aquele banquinho, né? Tem 4 patas. Uma quebrou, ele vai ficar capenga, não tem jeito. Então a gente tem que cuidar de todas as pernas do banquinho, os pilares do banquinho, né? Então, saúde geral. A gente precisa se apropriar disso. Mas a gente também precisa, primeiro, antes de tudo, tomar consciência, se a gente ainda não tomou, que esta vida é muito preciosa. Muito preciosa. E eu não estou falando se ela é boa, se ela é ruim, se ela é difícil, não. Só o fato de estar aqui neste plano, de ter recebido essa possibilidade de estar aqui, já faz dela um grande, um enorme joia. É uma joia. E joia a gente cuida, não cuida? A gente guarda, né? De repente, né? Não deixa em qualquer lugar, não deixa pôr a mão toda hora, né? Vai lá, dá uma olhadinha, está tudo bem. Nossa vida é a mesma coisa. A gente não pode deixar de dar o valor devido a ela. Porque a gente poderia não estar aqui. Independente, tá? Eu não vou entrar também nessa questão espiritual, filosófica, religiosa de forma alguma. Mas a gente podia não estar aqui. Talvez em lugar nenhum. Mas a gente está. Olha só o que a Kelly tá falando, linda! Acredito que tem a ver também com o amor próprio. Quando a gente começa a se amar, a gente começa a se cuidar plenamente. Sim! E pegando até, ela trouxe a questão do amor próprio, né? Que é algo assim tão importante, né? Que a gente desenvolva também, né? Porque essa vida, né, que a gente leva, né, com tantas informações, principalmente, né, com o advento da internet e tudo mais, tá o tempo todo mexendo, né, com o nosso amor próprio, né, com as nossas convicções, porque é muita informação, é muita observação do outro, né? Volto no início, né, lá no texto que eu li para vocês no começo, né? Não observar o outro, mas observar a si mesmo e a natureza que nos cerca, né? E eu vou colocar assim uma coisa muito importante que tem tudo a ver, né, com o que a gente veio falando nessas 3 lives, né, que a gente fez fazendo essa referência ao Setembro Amarelo, né? Que um dos atos maiores que a gente pode ter em relação ao nosso amor próprio
é saber pedir quando a gente percebe que não está dando conta. Esse é um ato de amor próprio, que é você se observar e reconhecer que naquele momento você não está dando conta sozinho de promover essa vida. Ter essa percepção é, assim, extremamente importante em relação a tudo isso que a gente vem falando. Então, pedir ajuda é um grande ato de amor próprio. É como se você dissesse: eu amo tanto esta vida que eu não posso, deixar que a minha impossibilidade do momento de cuidar dela sozinha faça com que eu a maltrate ou negligencie ou destrua esta vida. Então, às vezes, essa tomada de consciência ela é fundamental para a gente promover essa vida. E se vocês tiverem mais algum comentário ou mais alguma ideia, o que é para você promover a vida, contribua, porque já está dando meia hora e essa live ela não passa disso, Não é ideia, passar. E eu só queria acrescentar um trocadilho que eu ouvi há pouco. E ele me caiu assim muito bem, e eu acho que ele fala disso que a gente está comentando hoje, que fala assim, entre aspas: você não precisa ter tudo para aproveitar a vida. Você precisa ter vida para aproveitar tudo. Eu não tenho mais o que declarar. Eu poderia encerrar aqui, porque para mim essa frase ela fala tudo mesmo. A gente nunca vai ter tudo. E a minha vida ela não vai ser menor por conta disso. E eu não vou descuidar dela por conta disso. Porque somente com ela é que eu vou poder ter a possibilidade de vir a ter tudo. Muito bem, meus queridas e queridos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Ai, obrigada, minha amiga? Você é maravilhosa. Somos todos maravilhosos. A vida é maravilhosa. Com todas... quando eu falo isso, vocês sabem, Com toda a dificuldade que temos, com todas as adversidades que sempre vamos ter, A gente sabe. Mas a gente está falando de algo maior do que isso. Maior. Muito maior. Problemas existem para serem solucionados. Com resiliência, porque é ela que promove a vida, E aí a gente vai tendo paciência de ouvir, escutar e agir na hora certa. Enquanto não chegou a hora certa, o tempo, o lugar, o problema ali vai ficar aí. A dificuldade vai ficar aí. Ainda assim, a vida vale a pena.
A vida é tão rara, como diz Lenine, aquela música maravilhosa. E a gente precisa, sim, cuidar muito dela. E a gente também já sabe, né? Como cuidar desta vida. Básico, né? Só para citar algumas coisas, e lógico, né? Falar daquilo que para mim é muito importante, né? Então, além dos pilares básicos, né? Alimentação, todo tipo de nutrição dos sentidos, sono, né? Isso estamos falando do corpo, né? Do metabolismo. Claro que a mente e corpo tá junto, tá, gente? Essa é uma outra questão, né? Não vamos separar. Assim como a gente não separa, né? Saúde, né? Não estou falando só de saúde mental, estou falando de saúde. Uma coisa está interconectada. A gente já sabe disso. Então, sono, exercício físico, silêncio, pausas, né? Poder parar, sair daquele movimento totalmente condicionado e automático que a gente faz e não vê o que está acontecendo à nossa volta. E aí, lógico, né? Desconexão com o que está acontecendo, desconexão da gente com a gente mesmo, né? Essa é outra questão que poderia ser também tema de uma outra live, né? Quanto mais a gente vai se distanciando da gente, mais a gente vai adoecendo, né? Que é justamente, né, aquilo que eu falei no início quando li o texto para vocês. A observação é permanente, a autoobservação. É ela que faz com que a gente esteja sempre conectado conosco mesmo. Porque essa é a única forma, né, de fazer com que a gente tenha as escolhas e as interferências necessárias para que a gente fique bem, né? Limites, sem dúvida, limites. Quando a gente consegue observar, né? Quando a gente tem essa qualidade bem desenvolvida, né? Como algo assim fundamental para manter e promover a nossa vida, a gente consegue claramente perceber qual é o nosso limite e, portanto, qual é o limite que eu ponho no outro, nos outros, nas situações, naquilo que não nos faz bem, né? Então, me parece que assim, se a gente conseguir, né, considerar sempre esses pilares, né, que são os fundamentais para manter a nossa vida, né? Então, repetindo, né? Alimentação, sono, atividade física, silêncio, autoobservação, né? A gente consegue, né, colocar a nossa vida como algo de fato, né, importante, precioso, que merece ser cuidada, mantida da melhor forma possível, porque ela é rara, como a Kelly falou, lembrou com a música, é rara. É raro porque, assim, aquilo que eu disse antes, a gente poderia não estar aqui. E a gente está. Então, vamos honrar, né, essa possibilidade que a gente teve de estar aqui. Ok. Eu vou, então, 40 minutos, tá ótimo. Vou encerrando por aqui. Vai ficar gravada para quem quiser ver, quem quiser
entrou depois, quiser dar uma olhadinha ou compartilhar, fique à vontade. Agora é aquela parte, né? Que a gente faz aquele merchandise. Não falei objetivamente, mas vou falar agora. Pratiquem yoga. Pratiquem meditação. Façam psicoterapia. Se conheçam. Se observem. Escutem. Escutem ao outro e a natureza. Esteja você onde você estiver. A natureza está. Você é parte. Você só escolheu estar num lugar e não no outro. Mas ela está lá o tempo todo falando com a gente. Então escuta. Beijo enorme para vocês. Muito obrigada para quem entrou, ficou, saiu, voltou. E quem vai assistir depois, eu agradeço muito. Quem sabe a gente tem outras oportunidades de conversar. Não tão sistematicamente, todo domingo às 6 horas, mas a gente pode combinar, né? Uma vez por mês. Quem quiser bater papo comigo, né? Falar, vamos fazer juntas. Tô disposta, tô disponível. Tem um monte de amiga legal aqui, que tem um monte de coisa bacana para falar, que eu sei, eu vivo incentivando e seria um prazer estar junto aqui, tá? Porque a gente fala para o outro, mas a gente está falando para a gente também, né? Então, assim, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Então, é um exercício onde ganha todo mundo. Isso que é maravilhoso. Não tem ninguém que vai ganhar mais ou menos, né? Um ótimo final de domingo. Feliz primavera. Ontem começou a primavera, olha que maravilha, né? Uma estação tão linda, uma estação de florescer, da vida brotando as flores, aquele colorido maravilhoso. Sinta isso. Vê se já não está diferente a coisa. Né? É vida que brota. E a gente brota junto. Né? Tchau, tchau. Fui. Até mais.